A espada e a tocha. Capítulo 4. O plano. Enquanto eu via o homem se aproximar, parecia que ele usava roupas no estilo dos tempos coloniais. Seus cabelos eram longos e grisalhos. Parecia uma peruca da época colonial. Ele andava com determinação e tinha as pernas um pouco tortas, como se tivesse passado grande parte de sua vida em um cavalo. Ela está certa. As fontes podem ajudar algumas pessoas, mas são na maioria das vezes provisórias. Muitas vezes ficam poluídas ou secam. Você certamente tem um tesouro aqui, ele observou. Sim, nunca provei algo tão maravilhoso, respondi. Eu estava me referindo à garota, ele disse. Sim, ela de fato é fora do comum para alguém tão jovem. Nunca conheci ninguém igual a ela, respondi. Você está para conhecer muitos outros iguais a ela, tanto os meninos como meninas. Eles lutam melhor do que a maioria dos homens da sua época. Você deve se preparar para encontrar-se com eles. Como devo me preparar? Perguntei. Você precisa aprender a montar este cavalo. Quem é você? Indaguei. Sou John Wesley. Estou falando com você como um portador da tocha a quem também foi dado um cavalo como este. Você está aqui para ajudar a preparar os que estão por vir. Na minha época, havia poucos portadores da tocha, e somente alguns montavam cavalos brancos. Na sua época, haverá milhares de portadores da tocha e centenas destes grandes cavalos. Você está aqui para descobrir seu objetivo. Foi chamado como um daqueles que ajudarão a despertar uma grande multidão no futuro. Por isso, precisará ajudar a treiná-los, preparando-os para a última batalha. Não consigo me imaginar treinando alguém aqui. Estou aprendendo mais com esta garotinha do que ensinando, respondi com sinceridade. É por estar disposto a aprender com ela que você se tornará um mestre confiável. Continue a beber da água e a ouvir. Irei ajudá-lo, como farão todos os portadores da tocha que cruzarem o seu caminho. Posso ensiná-lo em algumas horas o que levei a vida toda para aprender. O que não pudermos oferecer-lhe, as crianças o farão. Elas são inteligentes, pois aprendem com facilidade. Se continuar receptível ao ensino, você será extremamente inteligente para a sua idade, independente da idade que venha a ter. Você poderá receber a sabedoria dos séculos. Lembre-se de que seu principal objetivo é aprender e não ensinar. A primeira lição que você tem para passar aos que estão por vir é ensiná-los a aprender. É isso que significa ser um discípulo. Você é um aluno para sempre. Cada um dos que você conhecer irá ensiná-lo mais sobre como aprender. E você lhes ensinará a mesma coisa. Naturalmente, estamos em uma situação que escapa ao meu presente conhecimento ou sabedoria no sentido de saber como lidar com ela, respondi. Parece que este cavalo e aprender a montá-lo são as nossas chaves para defender este rio. Se você está aqui para me ajudar, estou pronto. Uma coisa que você deve saber e não se esquecer, Wesley disse austero. É que ela está certa quando disse que você não pode recuar. Você agora está cercado e não há para onde correr. Restaram algumas fontes nesta região, mas elas estão secando rapidamente. Você precisa defender este rio e reunir o seu exército aqui. Como vou reunir um exército se só existem algumas fontes nesta região? Há homens fiéis o suficiente para formar um exército? Não, não há. Você poderá reunir alguns deles, mas o seu exército é o mesmo que está descendo em sua direção. A sua vitória sobre esta horda do mal é converter os soldados que estão nela. Depois, precisará ensiná-los a beber deste rio. Você precisará somar outros ao seu exército, e todos deverão marchar para a conquista. Também posso lhe garantir que, se lutar e não desistir, não perderá.
Então a garotinha falou: Eu sabia! Muitos dos meus amigos e parentes estão naquele exército do mal. Eu sabia que um dia eles seriam soldados do rei. Você está certa, continuou Wesley. Você deve ir além de libertá-los da escravidão em que se encontram. Deve treiná-los, prepará-los e soltá-los para que eles vão e recuperem as fontes bloqueadas pelo inimigo. E cuidem das correntezas do rio que foram poluídas e soterradas. Quando levantei os olhos e pensei na enorme horda que estava acima de nós, me lembrei do que um grande general uma vez disse, quando lhe informaram que ele estava cercado. Ótimo! Agora nós os temos onde queríamos, e eles não poderão escapar desta vez. Ataquem em todas as direções. Enquanto eu pensava nisso, percebi que Wesley estava olhando para mim. Você é capaz de tanta ousadia? Perguntou-me. Não parece que temos outra escolha, respondi. É algo fora do comum. Eles são muito numerosos e nos cercaram, e nós somos tão poucos, mas caíram em nossa cilada. Naturalmente, só o Senhor poderia lograr essa vitória. E certamente será o Senhor quem receberá o crédito por ela, Wesley e a garota disseram ao mesmo tempo. Olhei então para a fortaleza que a horda do mal estava construindo no vale. Seria difícil vencer tantos soldados. Ouvi o montim da horda que estava por toda parte no topo do vale. Ela era formada por multidões e multidões. O que uma garota, um cavalo, mesmo John Wesley e eu poderíamos fazer contra tamanha força? Não posso mais travar as batalhas que estão na terra. Agora faço parte da grande multidão de testemunhas. Por meio de minha vida, ainda posso falar e ensinar, mas é você quem deve planejar. Posso encorajá-lo dizendo que, por várias vezes em minha vida, estive cercado desta forma, tendo poucos ao meu lado. Todas as vezes, vi a vitória do Senhor. Não se deixe desanimar pelas trevas que podem surgir, ou pelos muitos que se levantam contra você. Se você não recuar, não perderá a guerra. Então a garotinha pôs-se a falar. Sei que minha mãe é uma cativa na divisão chamada ridículo. Ela está lá porque precisa da aprovação dos outros. Também sei que ela nunca conheceu o verdadeiro amor em sua vida. Sei que, se eu puder amá-la de verdade, ela será liberta. Creio que todos os que estão naquela divisão são iguais a ela. Podemos libertar os cativos com a verdade do amor de Deus. Se pudermos fazer isso por eles, então deve haver outras chaves que libertarão os cativos que estão nas outras divisões. Wesley não disse nada, mas simplesmente olhou para mim para ter certeza de que eu havia entendido o quanto isso era verdadeiro. Era óbvio que essa simples verdade era a chave para a nossa vitória. A verdade de quem é Deus pode romper quaisquer grilhões. Então eu tive que perguntar: por favor, diga-me por que a alguns é dada uma tocha em vez de um cavalo? Como podemos usá-los em conjunto para sermos capazes de cobrir um terreno maior? Muitos têm a honra de levar uma manifestação da presença do Senhor, mas poucos são chamados para iniciar um movimento. Todas as tochas são dadas para se iniciar movimentos, mas não são muitos que as levam adiante de um modo que se permita iniciar um avanço da verdade. O cavalo representa o movimento que você foi chamado a iniciar. Os movimentos têm o objetivo de retomar o terreno do inimigo. Eles servem para que se estabeleçam fortalezas da verdade, contra as quais o inimigo não pode prevalecer. Essas fortalezas se tornam refúgios para os cativos que ficam livres da escravidão, a fim de que ali sejam curados, restaurados e munidos de armas para voltarem para a batalha. Muitos irão aproximar-se daqueles que têm a tocha, mas só seguirão para a batalha os que também têm o cavalo. Sua primeira missão é defender este lugar, e então mobilizar aqueles que realmente buscam a água da vida. Então, eles deverão ser treinados e preparados para ir e retomar aquilo que a horda do mal contaminou e colocou debaixo de seus pés. Cada cativo que for liberto daquela horda
poderá curar e restaurar mais pessoas do que antes destruiu. A vida é mais forte do que a morte. Lembre-se de que você não foi chamado para retomar a terra, mas para restaurar aqueles que são chamados para reinar sobre ela. Como lhe disse aquela que carrega a sua armadura, quanto mais se beber deste rio, maior será o seu crescimento. Desse modo, você poderá transformar esta pequena correnteza em um rio que flua até chegar a muitos outros lugares. Quando ela começar a aumentar aqui, quando romper em outros vales e desertos, será muito mais forte e profunda. O que devo fazer para atrair outros para este lugar? Perguntei. É óbvio que precisamos de muita ajuda se quisermos converter este exército que nos cerca. Você atrairá outros quando você mesmo estiver bebendo do rio. Lembre-se de que o rio aumenta quando você e os outros começarem a beber das suas águas. Os cegos seguirão a quem puder ver, e quanto melhor você puder ver, mais cegos serão atraídos até você. Quando eles chegarem, muitos ainda serão cegos, e a maioria estará ferida. Você deverá ensinar cada um deles a beber da água até que todos estejam curados e possam ver. Independentemente da aparência deles a princípio, muitos que vierem até você serão os poderosos que Enoque profetizou, que viriam em suas gerações. Então, ele olhou para mim com um olhar penetrante, como se estivesse procurando ver se eu conseguia entender algo muito importante. A tocha que você carrega também atrairá muitos a ela, mas a presença do Senhor não é suficiente. Como a presença do Senhor não poderia ser suficiente? Perguntei. Não há nada maior do que isso. Ela é muito mais maravilhosa e revigorante do que esta água, protestei. Você está certo neste sentido, mas muitos que amam a presença de Deus ainda estão fracos e imaturos, pois só querem experimentar a alegria do Senhor. Eles raramente se dispõem a enfrentar o conflito dos tempos. A presença de Deus sempre será a melhor e a mais maravilhosa dádiva. Mesmo assim, na eternidade, teremos isso. Neste exato momento, há uma batalha a ser travada. Wesley aproximou-se da garotinha e colocou as mãos em seus ombros. Em seguida, olhou para mim e continuou. Você precisa de adoradores que também sejam guerreiros. Todos os que não forem treinados e equipados para a batalha serão derrotados. Ainda que amem a presença de Deus, também devem ser ensinados a amar a verdade e amá-lo o suficiente para resistir ao maligno. Essa é a força que desenvolvi para treinar e equipar pessoas para que defendam a verdade e lutem por ela. Essa é a razão por que há coisas que você deve aprender comigo. Foram poucos os que conseguiram formar uma tropa para vencer. Fiz isso transformando pequenos grupos de pessoas em fortalezas da verdade. Alguns deles se levantaram para ganhar seus vizinhos para o Evangelho. Outros se transformaram em poderosas fortalezas que conquistaram povoados. Alguns tomaram cidades. Juntos, traçamos o destino de nações e até da sua nação. Senti, quando ele disse essas palavras, sua nação, que se tratava de um modo estranho do vale em que estávamos. Quando pensei nisso e voltei a olhar para ele, estava com aquele inconfundível olhar sagaz. Então ele prosseguiu. A sua nação ainda honra Paul Revere, por despertar as pessoas e chamá-las para a batalha. Mas muito mais do que isso, o céu honrará aqueles que despertarem as pessoas e as chamarem para a batalha que logo deverá ser travada. Assim como os grandes mensageiros da era da igreja não passaram de descendentes dos homens valentes que estão para ser soltos na terra, o inimigo vem plantando suas sementes também. Você terá de pelejar contra todo o mal que foi solto e lutar contra ele em sua plena maturidade. Com este cavalo, você deverá cavalgar e advertir as pessoas sobre a invasão que haverá na terra delas. Poderá mobilizá-las para que combatam um bom combate. Você não poderá mais recuar. Não há para onde ir,
Mas se você resistir ao inimigo, ele por fim fugirá. Se não resistir, estará condenado. A garotinha estava prestando atenção em mim. Estava aprumada, alerta e preparada. Wesley e eu estávamos olhando para ela. Pensei que ela deveria ser como uma Joana d'Arc. Se houvesse alguns mais parecidos com ela, eu saberia que esses certamente seriam momentos maravilhosos. Wesley continuou. O Senhor chamou 12 homens. Ele os transformou e depois eles transformaram o mundo. Na sua época, ele vai fazer o mesmo com as crianças. Também é o tempo da leoa. Grandes são as multidões de mulheres que pregarão o Evangelho. Haverá muitos homens de Deus importantes em sua época, mas o grande milagre e a grande honra será para as mulheres e crianças que andarem no caminho do Senhor. Lembre-se de que foi a mulher que foi enganada e que teria inimizade com a serpente, mas seria a sua semente que esmagaria a cabeça da serpente. As mulheres têm um lugar especial nesta batalha. Wesley olhou nos olhos da garotinha e disse: é a sua vez como mulher, é a sua vez como criança, pois as crianças serão para sinais e maravilhas. Elas darão um novo rumo à batalha final. Reúna as crianças e ajude as mães. Grande é o Senhor em você para suprir tudo aquilo de que precisa. Minha atenção então se concentrou em algo que tremeluzia e que eu via com o canto do meu olho. A fortaleza que os demônios haviam construído estavam sendo usadas para arremessar dardos inflamados em todas as direções. Era óbvio que eles estavam tentando incendiar o belo vale em que estávamos. Wesley então virou-se, colocou as 2 mãos em meus ombros, assim como o Senhor havia feito antes. Você não poderá apagar cada fagulha. Você precisa destruir aquela fortaleza. Então, de repente, me vi sozinho e sentado em meu quarto.